Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos dar continuidade ao assunto que nós estamos trabalhando, né? Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Então, deixe a sua Bíblia aberta. A segunda carta do apóstolo Paulo ao nosso querido irmão Timóteo, servo de Deus, discípulo amado do apóstolo, jovem pastor, precisava das orientações do velho apóstolo. Bem, queridos, a semana passada nós terminamos um assunto e iniciamos outro dentro do contexto da segunda carta. Nós começamos a falar sobre a formação espiritual de Timóteo, não é? E a formação espiritual, irmãos, na nossa vida, ela é essencialmente importante. E a formação espiritual de Timóteo não começou na sua fase adulta, mas a formação espiritual de Timóteo começou na sua infância, não é? Por meio de sua avó e de sua mãe. Lloyd e Eunice, mãe e vó, contribuíram grandemente para que Timóteo se tornasse o que ele se tornou, não é? Então vale salientar, irmãos, conforme diz o texto sagrado, você que está com a sua Bíblia aberta e pode acompanhar do capítulo 1 da segunda carta a Timóteo, do versículo 3 em diante, nós iniciamos, mas nós vamos ler o versículo 5 em diante. Nós falamos o 3 e o 4 a semana passada. Hoje nós daremos sequência a partir do verso 5, quando Paulo ele fala da fé de Timóteo, que não era uma fé fingida, era uma fé verdadeira, não era um crente falso ou uma fé falsificada, mas era uma fé verdadeira. E dentro desse contexto a gente pode observar, irmãos, que criar uma criança hoje, com todos os recursos disponíveis que a tecnologia fornece, que as possibilidades da atualidade do mundo moderno fornece, é difícil. Imagine você criar uma criança na época de Timóteo, onde os recursos, além de limitados, as dificuldades relacionais que uma criança tinha para desenvolver, dentro do contexto em que eles viviam. Normalmente as nações, os povos viviam em intensos conflitos, não só conflitos por posses de terra, por propriedades, por conquistas, mas conflitos intensos por questões religiosas, não é? O pai de Timóteo era grego, fazia parte de um panteão, ou seja, no sentido de que ele era idólatra, ele adorava outros deuses, enquanto que sua mãe era uma judia crente, que havia se convertido a Cristo. Mas imagine você criar um filho sem pai ausente. Não há registro se o pai de Timóteo veio a falecer, veio a óbito por conta dos constantes conflitos que aconteciam naquele período, não é? E dentro desse contexto, sua mãe e sua avó se esmeraram-se para
fundamento que todo pai e toda mãe deve dar. A gente sabe que às vezes, devido às circunstâncias que acontecem, às vezes isso falta à criança. Charles Spurgeon, ele disse certa vez que o maior tesouro que um pai, que uma mãe pode dar ao seu filho, não é formá-lo nas melhores profissões ou naquelas profissões que ele possa se tornar um homem rico. O maior bem que um pai e uma mãe pode dar a um filho é formar nele Jesus Cristo. A maior bênção. Porque as demais serão consequências. Porque o Evangelho, ele é abrangente na nossa vida. A salvação de Deus, quando entra na nossa vida, ela traz diversas bênçãos. Com a salvação vem o perdão dos pecados, com a salvação vem o nome escrito no livro da vida, com a salvação vem o Espírito Santo habitar em nós, com a salvação vem o cuidado de Deus, vem a provisão de Deus, vem o provimento de Deus, vem o zelo de Deus, vem os livramentos de Deus e etc, e etc. Então a salvação é um pacote divino, recheado de bênçãos dos céus para a vida de todo aquele que recebe Jesus como Salvador. E muitas vezes nós nos preocupamos mais nas questões materiais. Preste bem atenção, não é pecado, não é errado você investir pesado no seu filho, não é? Não é errado, não é pecado. Se você puder investir, invista e muito, não poupe recursos. Porque quando você paga uma escola cara, de boa qualidade para seu filho, você não está gastando, você está investindo nele. Não é? Eu lembro-me que os meus, muito pequenos, principalmente Silvia Clay, a primeira filha, né? A mais velha, Deus foi tão grandioso. Nós nos casamos e a gente tem aquela preocupação de não termos filhos logo. Porque eu era, né? Pobre e um pouquinho mais pobre. Pensa aquela pessoa que não tinha nada, era eu. E a gente ficava naquela preocupação de que se preparar para ter filhos, para dar uma condição boa aos filhos. Até um dia a gente ia fazer 3 meses de casado, estávamos saindo da escola bíblica dominical. E você sabe, quando as pessoas se casam, quando estão namorado, pergunta quando é o casamento, aí quando casa, pergunta quando é o filho. Não é? Isso é uma sequência, não tem como você fugir isso. E a gente naquela preocupação, Cleide já tinha trocado de remédio 3 vezes, porque todo remédio anticonceptivo que ela tomava, ela não se dava, ela ficava passando mal. Começou por injeção, não se deu, ficava passando mal. Trocou de injeção, foi para outra, passou mal. Trocou a injeção por comprimido, passando mal. Meu Deus. Até que um dia nós estávamos saindo da EBD e Deus usa uma pessoa no pátio da igreja, que é a outra igreja lá, é uma igreja grande. O pátio era enorme, quando ficava o estacionamento dos carros. E quando nós estávamos saindo, Deus usou uma irmã e disse: deixe vir, porque eu trarei a bênção. E aí a gente parou. Ele parou de tomar anticoncepcional e no mês seguinte já estava grávida. E aí, irmãos, quando a igreja soube que Cleide estava grávida, ela começou a chegar presente.
Glória a Deus. Só em saber, já ganhou o berço, ganhou logo o berço. Glória a Deus. Faltava 9 meses para se ficar nascer, já tinha o berço. Né? Eu tenho umas fotos guardadas até hoje, que eu tirei foto para registrar. Né? E Deus começou a mandar. Para resumir a história, como se o Vicley estava com 1 ano e 10 meses, se o Vicley se matriculou. Porque já era um papagaio, assim, falava tudo. Já escrevia o AIOU, já escrevia de 1 até 20, que a gente ensinava ela em casa, né? Muito sabidinha. E a primeira escola dela, Deus foi tão bom que era uma escola de crente. E a dona disse, você não paga nada, Silvia. Não é? Porque Silvia Clay foi tão esperada na igreja, que o pessoal gostava tanto da gente, né? Que era uma festa quando ela chegava. Era que nem Chloe, quando chega, a gente fica tudo assim alegre, quando era ela. Agora, a diferença é que ela era bem quietinha na igreja, né? Não falando. Ela ficava sentada, irmãos, e ali dali só se levantava quando terminava. Você não escutava nem a voz dela, era bem quietinha mesmo, né? E Deus abençoou. E a primeira escola dela foi particular. Estudou em escola particular. Até chegar uma fase da vida dela que ela precisou ir para a escola do Estado. Foi para a escola do Estado, depois fez um concurso, fez uma prova, foi estudar no IFPE, Instituto Federal de Pernambuco. E lá fez o técnico em saneamento ambiental. Dali foi para a Faculdade Federal fazer farmácia. Foi quando Deus chamou ela para ir para missões. Ela trancou a faculdade e foi para a Indonésia. Na igreja, lembra bem? Quando ela foi ordenada ao ministério missionário e foi para missões. E eu lembrei dessa frase do Charles Spurgeon, quando ele dizia: em vista do seu filho para gerar nele Cristo Jesus. Porque com Cristo tudo é possível na nossa vida. Portas fechadas se abrem, enfermidades são curadas, milagres acontecem, porque quando Cristo está, tudo pode mudar. Amém? Amém? E quando a gente fala nisso, irmãos, a gente precisa entender que amor, ele é mais do que um sentimento. Amor é uma prática. Amor é um comportamento. E o proverbista Salomão, no capítulo 27, verso 6, vamos ler? Provérbios 27, verso 6. Qual capítulo? 27 e o versículo 6. Diz assim: quem fere por amor demonstra lealdade. O que quer dizer aqui? Quem fere por amor. Olha, irmãos, o verdadeiro amor, ele é disciplinado e traz disciplina. Esse negócio de dizer que ama e a pessoa vive a revelia, isso não é amor, não. Isso não é amor. O verdadeiro amor, ele traz coerência. Ele vive de forma coerente. Vê o que é que Paulo diz na carta aos Coríntios. Vamos lá? O capítulo conhecido como o capítulo do amor, o capítulo 13 de 1 Coríntios. Olha o que é que Paulo diz. Versículo 4 do capítulo 13
de 1 Coríntios. Veja o que é que Paulo diz. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não é invejoso, não se vangloria e nem é arrogante. Aí vem aqui a questão. O amor é bondoso. E o amor é a característica do fruto do Espírito Santo. Como Paulo, novamente Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz no capítulo 5, verso 22, mas o fruto do Espírito é amor. É fruto. Esse negócio de dizer assim, não dá certo porque eu não sinto. Irmão, quem vive de sentir é médico. Principalmente o médico proctologista. Que para detectar se o homem está com câncer de próstata, ele tem que fazer um exame de toque retal. Tem que sentir. Entendeu? Amor é um comportamento. Você escolhe amar. Você escolhe. Você tem todas as possibilidades. Escute bem. Você tem todas as possibilidades de não gostar, de odiar, de ter raiva, de guardar mágoa. Mas em você habita o Espírito Santo. E a Bíblia diz, Romanos 5 e verso 5, que a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pela ação do Espírito Santo. Então nós não temos a capacidade de amar, mas nós temos a escolha de amar. E quando nós escolhemos amar, Deus nos capacita pelo Espírito Santo a amar. Porque o amor é uma escolha. E quando nós escolhemos amar, por quê? Porque é um estilo de vida. Olha a expressão bíblica. Porque Deus amou. Amou o quê? O mundo. De que forma? De tal maneira. Não tem dimensão. Que deu. Isso é o quê? Uma ação. Ele deu. Ele resolveu agir. Ele não apenas sentiu. Ele agiu. Então amor não é um sentimento, é um comportamento. Deus optou. Ele escolheu me amar. Te amar. Nos amar. E a Bíblia diz que Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. O apóstolo João diz na primeira epístola, capítulo 3, ele diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos feitos filhos de Deus. Ele nos amou, Ele escolheu. Deus não precisa, escuta, nem de mim nem de tu. Ele é Senhor, Ele é absoluto, Ele é autoexistente, autossuficiente. Ele quis. Quem pode explicar uma coisa dessa? Paulo diz, olha, nem a altura, nem a largura, nem a profundidade. Não se pode, não se explica. Ele quis. Então, muitas vezes, nós precisamos decidir amar as pessoas, não é porque ela merece, é porque você é crente. É porque o Espírito de Deus mora em você. Mas pastor, ele já me fez mal, ela já me fez mal, ela fez. Não importa o que ela fez, não importa o que ele fez. A palavra de Deus nesta noite
para você é: ame, perdoe. Deixa eu dizer aqui, tem alguém aqui nessa noite que Deus está dizendo: eu vou liberar a bênção quando tu liberar o perdão. Eu vou liberar a bênção na tua vida quando tu liberar o perdão. Isso não está no script não, viu? Mas o Espírito Santo que sabe o que você precisa ouvir, o que você precisa saber. Porque aqui, graças a Deus, o Espírito Santo tem liberdade de falar. Vocês viram hoje Marilene agradecendo no grupo da igreja. Muitas vezes Deus usa a gente aqui e as pessoas acham que a gente está enfeitando. E vocês viram hoje ela agradecendo. O que Deus aqui, com misericórdia, me usou, falou que ia dar um carro para eles e deu mesmo. Isso, hoje saiu o carro do Givaldo. Porque Deus fala, irmão. E quando Deus quer dar, Deus dá e acabou-se. Amém? Amém. Então, quando a gente fala de amor, a gente fala de comportamento. Ainda no capítulo 13 de 1 Coríntios, aí ele diz que o amor não se comporta de maneira inconveniente. Veja, não está falando de comportamento, não está falando de sentimento. O amor não se comporta inconvenientemente. Não age de forma egoísta. Não se enfurece com facilidade. Não guarda ressentimentos. O amor se alegra, o amor não se alegra com a injustiça. Pois sua felicidade está na verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então o amor é um comportamento, não é apenas um sentimento. E dentro desse contexto, irmãos, imagine Timóteo sendo criado em um ambiente rústico de antigamente, onde não havia calçamento, água encanada, água tratada, energia elétrica, colchão ortopédico, berço com mosquiteiro, como se tem hoje, né? Mamadeira, como existe hoje, os recursos, isso não existia antigamente, irmãos. Mas existia um lar, uma mulher abnegada em passar para o seu filho as sagradas letras de Deus. Quando a palavra de Deus diz que as mulheres mais velhas ensine as mulheres jovens, mais novas, a serem boas donas de casa. Não diz boas médicas, boas professoras, boas psicólogas. Não. Seja tudo isso, mas acima disso, Deus deu uma profissão divina à mulher. Qual é? Do lar. Da casa. Porque a mulher sábia não é a mulher formada. A mulher sábia edifica a casa. A Bíblia não diz o homem, a Bíblia diz a mulher. Ainda dizem que a mulher não faz nada. Pois é. Uma mulher de Deus, porque muitas vezes, irmãos, as mulheres querem um homem de Efésios 5, mas não querem ser a mulher de Provérbios 31.
quer um homem que faça tudo por ela, mas ela não quer fazer nada pelo ambiente, porque é ela que faz o ambiente. Ela que faz o ambiente. Aquela mulher que reclama, o marido chega cansado do trabalho, na carreira, doido para chegar, doido para ter aquele jantarzinho pronto. E quando pergunta a mulher, eu sou tua empregada? É? O feminismo entrando dentro das igrejas e na vida de muitas crentes, que ouvindo a voz de Satanás através das amizades que encontram no trabalho, na rua. Eu sou tua empregada? E ele não estava na rua trabalhando para trazer o dinheiro para dentro de casa também? E ele é teu empregado também? O casal vive, irmão, um para servir o outro. Um para servir o outro. Quantas vezes eu sento na mesa, quando minha esposa pergunta, o que é que tu quer comer? Eu quero isso, ela vai fazer na hora, quentinho. Eu estou sentado, ela está fazendo, servindo e eu botando para dentro. Mas quantas vezes que eu chego em casa, ela está sobrecarregada, e eu digo, minha filha, deixa isso aí que eu vou fazer agora. E eu vou e faço. Ela não pede, mas eu vou lá e faço. E ela chega ela, aquele suspiro de alívio. Isso é o lar, é a casa, é um ajudando, cuidando do outro. E isso reflete, irmãos, nos filhos. A harmonização do casal reflete nos filhos. Deixa eu dizer aqui uma coisa, não sei para quem é, mas está descendo. Tem mulheres que quando casam, elas valorizam mais os filhos do que o marido. Ou vice-versa. Maridos que valorizam mais os filhos do que a esposa. Irmão, não se valoriza mais o fruto do que a árvore. O fruto saiu da árvore. Então cuida da árvore para que a árvore dê mais fruto. E futuramente, né? Se casa, vai embora, só fica velho. Pois é. Mas colocam, escuta. Mas colocam muitas vezes o coração. Eu não estou dizendo aqui que não deve-se amar os filhos. Ah, deve-se. Amar os filhos, cuidar deles, educá-los com amor, mas acima de tudo com disciplina. Fazê-los entender, meus filhos, eu amo vocês, mas acima de vocês está seu pai. E vice-versa. Eu amo vocês, meus filhos, mas acima de vocês está sua mãe, primeiro sua mãe. E assim sucessivamente. O diabo tem trabalhado na vida das pessoas, tem invertido isso. E muitos usam os filhos como ferramenta para ferir o cônjuge. Como isso vai dar certo? Nunca. Nunca. Seu filho não é ferramenta para ser usado como instrumento para atingir o outro, não. Não é assim. A Bíblia não ensina assim. Imagine, olha, a mãe de Timóteo começar a falar mal do pai dele. Porque ele foi embora, porque ele não adora a Deus, porque ele é um filho do diabo, porque ele é isso. Qual era a imagem que a mãe de Timóteo estaria passando para ele? Negativo. Mas ela procurou ensinar o que a palavra dizia. O que a palavra de Deus ensinava, ela foi passando. E isso foi gerando no coração de Timóteo
compromisso, fidelidade. Lá no capítulo 16 de Atos, quando Paulo conhece Timóteo, Paulo vê em Timóteo um exemplo, e é daí que Paulo pega Timóteo e começa a levar ele para as viagens missionárias, preparando ele, porque viu nele algo diferente. E começa a preparar Timóteo para o exercício do ministério. E quando ele escreve, esta carta aqui, ele traz a memória, ele lembra disso. Como nós lemos aqui no versículo 5. Ó. Da mesma forma, trago na lembrança. Ele lembrou, olha. A sua fé não fingida. Paulo conhecia Timóteo e ele diz no verso 4: eu me recordo das tuas lágrimas. Então Paulo conhecia o sofrimento de Timóteo, criação, processo de desenvolvimento, e aí lembrou a ele: olha, recordo-me das tuas lágrimas, mas eu sei que tu foste criado por duas mulheres exemplares, tua avó e tua mãe, que te ensinaram as sagradas letras. Ensine a palavra na sua casa. Ensine. Fale. Mas fulano não gosta. Problema dele que não gosta. Sua obrigação, seu dever é falar. Se a pessoa vai gostar, aí não é com você, é com Deus. Porque muitas vezes nós estamos mais preocupados em não ferir. Qual é a verdade que não fere? Me diga. Existe verdade que não fere? Não tem, irmão. Toda verdade, ela machuca. Pouco ou muito, mas machuca. Porque a verdade, ela confronta, ela mexe com o brio do ser humano. Faz ele ser impactado por aquilo que de fato ele é e que ele não quer ver ou não quer reconhecer. Por isso que o Evangelho, ele é confrontador. Porque o objetivo é que você se arrependa, confesse seus pecados e obtenha salvação. Porque se não se arrepender e não confessar, não tem salvação. E Timóteo, Paulo estava justamente lembrando isso. Havia, irmãos, uma amizade, olha, muito forte. É uma das características que a gente precisa também aprender. Procure amizades que façam você melhorar, não piorar. Amizade que diz: rapaz, tu tá com esse negócio de crente, tu em vez de estar em casa descansando, tu vai para a igreja cansado. Vou para a igreja cansado, porque ele me deu a oportunidade de trabalhar o dia todinho para eu ganhar o meu pão. Eu agora vou para a casa dele adorar. Glória a Deus. Ou não, eu estou cansadinho, eu estou assim. E as desculpinhas. Aí Deus vai, ó, fecha a porta. Aí ele vem para a igreja: Jesus, abre a porta. Ah, agora tu quer que eu abra? Quando fecha, vai buscar. Quando Deus abre, está cansado, não pode vir. Irmão, eu não sei. Isso aqui eu não sei para quem é. Eu sei que não está aqui no script não. Quem quiser depois pegar aqui o script pode pegar. Nós não podemos mais perder tempo. Veja o que o texto sagrado diz. Veja o que a palavra de Deus nos ensina. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Vai lá, 1 Coríntios, capítulo 7.
Capítulo 7, verso 29 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. O apóstolo Paulo diz assim: irmãos, o que desejo vos fazer entender é que o tempo se abrevia sobremaneira. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que estão tristes, como se não chorassem. Os que estão alegres, como se não houvessem alcançado a felicidade. Os que podem comprar o que desejam, como se nada possuíssem. Os que se beneficiam dos produtos do mundo, como se não tivessem acesso a nada, porque a forma presente deste mundo está se transformando. Ou seja, passa. Veja que ele está dizendo assim, ó, você que é casado, tenha cuidado, não se preocupe muito. Ele não está dizendo deixa o casamento, deixa a mulher, deixa o marido, não. Mas viva focado em Cristo. Vamos repetir o texto? Verso 29, irmãos, o que desejo vos fazer entender é que o tempo se abrevia sobremaneira, ou seja, o tempo está encurtando, está diminuindo. De agora em diante, aqueles que têm esposa, viva como se não tivesse. Ele não está dizendo assim, deixa a esposa ou deixa o marido, não. Ele está dizendo como se não tivesse, ou seja, valorize seu casamento, valorize sua casa, valorize sua família, mas não tira o olho lá de cima, não. Você tem? Amém. Cuida da sua casa, mas não esqueça lá de cima. Não esqueça lá de cima. Aí ele diz, aqueles que estão tristes, como se não chorassem. Ou seja, eu estou sentindo uma tristeza profunda, irmão, eu só vivo chorando. Paulo está dizendo, você não tem tempo para ficar triste não, meu filho. O tempo está tão difícil, que nem para ficar triste você tem tempo. Se alegre. Tudo bem. Outra coisa aqui. Tá. Os que estão alegres por ter conquistado alguma coisa, ele diz assim, como se não houvesse alcançado coisa alguma. E os que podem comprar o que desejam, como se nada tivesse, como se nada possuísse. Que os que podem comprar e compram, faça de conta que o que você comprou não faz diferença nenhuma na sua vida, porque o seu foco não é aqui, é lá. A gente pode comer a melhor comida, ter a melhor casa, ter a melhor roupa, mas no dia da volta de Jesus não vai a roupa, não vai a casa, não vai a comida. Não vai. Vai aqueles que estão focados em Cristo. Porque tem, irmãos, não é pecado você trabalhar e conquistar, não. A Bíblia não diz que é pecado, mas o que a Bíblia diz é você colocar o seu coração. 6:25 de Mateus, Jesus disse, aonde estiver o teu coração, ali estará o quê? O teu tesouro. E o teu tesouro não está aqui, o teu tesouro está lá. Jesus, que do céu breve virá para levar a igreja. Então a gente precisa ter cuidado com as amizades. As amizades. E eu digo mais, viu? Não é só fora da igreja, não, até dentro da igreja. Até dentro da igreja. Quantas pessoas que conheceram seus maridos dentro da igreja se casaram e deram errado? Estavam na igreja. Mas não é o fato de estar dentro do templo que significa que a pessoa é. Como eu sempre tenho dito, irmãos, Deus tem sido bondoso para conosco, porque Deus não tem permitido que muitas pessoas que entram aqui nesse espaço do templo
E eu tenho orado, Senhor, não deixa ninguém ficar aqui na IBMA que não queira se envolver com a tua obra e viver uma vida de união. Não deixa. Porque não adianta, irmão. Sei que a Bíblia diz que fala do joio e do trigo. Fala dos bodes e das ovelhas. Sei que a Bíblia fala. Mas eu posso, Senhor, eu não quero, Jesus, isso aqui. Eu quero que a tua igreja seja pura, como a tua palavra diz que é. A gente não vai impedir que os doentes venham, porque existem pessoas doentes emocionalmente, psicologicamente, que isso vai trazer um reflexo no corpo. Vim, Senhor, se o Senhor quer que a gente trate, estou aqui para receber e tratar. Agora, quem quer ser tratado? Porque tem gente que está doente e não quer ser tratado. É outra coisa. É diferente. Então a gente precisa até ter cuidado. Porque às vezes a gente vê uma coisa, mas Deus está vendo de outra forma. E Deus às vezes está dando livramento a gente e a gente não... Eita, meu Deus. Por quê? Deixa Deus trabalhar na tua vida, menino. Tu está vendo a casca. Eu estou vendo o que tem dentro. Dentro desse contexto de amizade que se desenvolveu entre Paulo e Timóteo, a amizade de Paulo gerou em Timóteo benefícios espirituais que ecoaram para a vida eterna, tanto de Paulo como em Timóteo. Timóteo tornou-se um pastor debaixo da influência do apóstolo Paulo, que o preparou para o exercício do ministério. E aí vem a palavra servir. O verbo servir, usado por Paulo, é uma das mais importantes palavras gregas. A palavra latreu, no grego, né? A palavra latreu é grega. Era usada especialmente para o desempenho de deveres religiosos, particularmente de natureza cultica, e era empregada no sentido de adorar, de adoração. Ou seja, eu vou esmiuçar isso aqui. Paulo está chamando Timóteo aqui, no versículo 5 e 6, da mesma forma, trago na lembrança sua fé não fingida, que primeiro habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Por esse motivo, uma vez mais, quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. No momento da ordenação de Timóteo ao ministério pastoral, a imposição das mãos de Paulo trouxe sobre ele algo de Deus que estava adormecido, mas que com o chamado ao ministério foi reacendido. E a palavra aqui, reavivar, no grego significa reacender e manter queimando. Ou seja, Timóteo, deixa queimar em tua vida o chamado para o trabalho do ministério. E dentro desse contexto vem a palavra servir. Irmãos, escute bem. Nós servimos a Deus. Todos nós servimos a Deus. Mas existem os servos da igreja. Presta atenção. Quem é os servos da igreja? O maior servo da igreja? O pastor. Maior no sentido da responsabilidade, mas é o menor de todos.
Segundo serve os diáconos da igreja. Os diáconos chegam mais cedo, o pastor chega para preparar o culto para receber a igreja. Os que estão no serviço dos ministérios, eles se preparam para servir a Deus, mas o servir a Deus é servindo a igreja. Aí às vezes os irmãos estão sentados e ficam preocupados, porque o diácono Adelson foi na porta, o diácono Adelson subiu no púlpito, e o diácono Adelson, ele está servindo, ele está cultuando. É porque a irmã Dalva foi na cozinha e entrou na... Não interessa. É o serviço dela. Porque isso faz parte, aqui como eu acabei de ler, faz parte da particularidade da natureza cultica do culto. É o servo do culto. Enquanto a igreja adora, um grupo está trabalhando nos bastidores para tudo sair bem. Aí tem outro que fica dizendo, essa irmã não para de andar. Esse irmão não vai para lá, vai para cá, fala isso, fala isso. Eles fazem parte do serviço da igreja para que a igreja sente-se e adore a Deus solenemente. É a palavra latreu no grego, servir. Então não se preocupe quando o diácono está andando, vai para lá, vai para cá, pega uma coisa aqui, pega outra lá, te liga lá na frente, ó, te liga no pregador, te liga no cantor, te liga naquele que está lá na frente levando a mensagem, esquece o que está acontecendo à tua volta e deixa os servos chamados por Deus fazer a parte que lhes foi cabível. Agora, os que de fato são os responsáveis para isso. Mas tem pessoas que vêm para o culto e, me permita, vê uma mijadeira, levanta, vai no banheiro não sei quantas vezes, vai e volta para pegar água, e a agonia, o telefone. A gente cansa de dizer que irmão entrou na igreja, desliga o celular. Desliga, bota no silencioso. Quando terminar o culto, mata um elefante, conversa até amanhecer o dia. Mas, pessoal, às vezes, o culto, 6 horas começa, o povo está sentado conversando. Chegou no culto, eita, o culto começa de 6, mas eu cheguei de 5h30, dobra o joelho para orar. Isso é no ciclo de oração, isso é no culto de doutrina, isso é em que culto for. Chegou mais cedo, ora, aproveita, vou mais cedo para orar mais. Mas chega no culto e continua e começa a conversar. Deixa para conversar quando terminar o culto. Como eu disse, mata um elefante e conversa para amanhecer o dia. O telefone toca. Bota o telefone no silencioso. Não, pastor, não, porque tem a criança chorando. É criança. Acontece. Os pais vieram para a igreja, trouxeram a criança, uma criança pequena, não tem noção no culto adulto. Então vai chorar porque está com fome, porque está com sono, porque fez xixi, alguma coisa. Então vai trocar, vai se atender. A pessoa quer se trocar com a criança. Não, pelo amor de Deus. Vamos ter consciência, vamos ser reverentes, vamos entender o ofício daqueles que estão exercendo os ministérios na casa do Senhor. Isso não significa que os oficiais não possam se sentar para cultuar Deus, não. Eles devem, porque também eles são igreja. Continuando. A declaração deve ser usada no sentido de que Paulo pensava no judaísmo em estreita conexão com o cristianismo. Presta atenção, estou falando da palavra servir. A visão de Paulo com relação a servir
A mesma visão que ele tinha no judaísmo, ele tinha no cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo saiu dentro do judaísmo. E Paulo foi um servo ferrenho do judaísmo, a ponto dele perseguir e matar os cristãos. Perseguir e matar a igreja de Deus. Foi necessário Jesus se encontrar com ele. No caminho de Damasco, ele cair do cavalo, na visão que ele teve de Jesus. E Jesus dizer para ele, quando ele perguntou: quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, quando fala aqui de servir, é uma estreita ligação entre um e outro, porque o zelo que Paulo tinha no judaísmo, ele passou a ter o mesmo zelo de servir no cristianismo. É tanto que ele diz: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o ministério que o Senhor Jesus me entregou. O que importa não é a minha vida, o que importa é que eu vou morrer servindo a Ele. Olha o que ele diz aqui, olha, 2 Coríntios, vê aí, 2 Coríntios 12, se não me falha aqui, Tico e Teco. Verso 15. E 15 de 2 Coríntios ele diz: desta forma, de boa vontade e por amor de vós, olha ele dizendo, de boa vontade e por amor de vós, investirei tudo o que possuo e também me ele está dizendo aqui, desgastarei pessoalmente em vosso favor. Assim, visto que os amo tanto, serei menos amado por vós. Ele, olha, eu vou me gastar pela vida de vocês. Eu vou me entregar, eu vou servir a Deus com todas as minhas forças. Mas contanto que eu sirva a Deus e vocês cresçam, aprendam, desenvolvam. Mesmo que vocês me amem menos, não tem problema, contanto que eu sirva. Contanto que eu sirva. E dentro desse contexto, a fé do apóstolo tinha suas raízes na religião de seus antepassados. Quem eram os antepassados de Paulo? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Isaías, os profetas, né? Era similar a deles. A fé de Paulo era similar à dos seus antepassados. Nessa mesma linha de pensamento, Charles Erdman, que é um teólogo e historiador, ele diz que o cristianismo e o judaísmo não eram para Paulo religiões distintas. Aquele era fruto deste, ou seja, o cristianismo era fruto do judaísmo, da qual ele prestou serviço tanto a um como ao outro. Era seu cumprimento, sua culminação, sua glória. A fé aceita o que Deus revela. E a revelação por meio dos profetas encontra sua plenitude em Jesus Cristo. Ou seja, tudo aquilo que Paulo acreditava no Antigo Testamento, nos seus antepassados, nas profecias, na lei, nos salmos e nos profetas, justamente revelava a quem ele rejeitava. E quem era que Paulo rejeitava? Cristo. Que depois, no seu encontro pessoal com Jesus, foi que ele começou a entender, porque o Evangelho, irmão, não se entende meramente pela capacidade intelectual humana. O Evangelho se entende quando o Espírito Santo abre o nosso entendimento.
para que a gente entenda o que foi feito. Porque o que tem de gente que lê a Bíblia e não compreende, ateus, lê a Bíblia. Tem até um debate aí na internet, um ateu contra 20 cristãos. Um ateu contra 20 cristãos. Teve uma irmã que pegou um ateu e deu um nó no juiz dele. No debate. Não porque a Bíblia diz assim que Deus mandou matar, que aconteceu isso. Ele olha aquilo ali com um olhar natural, sem entender os motivos e as razões do ocorrido, porque a Bíblia não esconde nada, ela deixa tudo registrado. Se a Bíblia só mostrasse o lado bom das pessoas, mas a Bíblia mostra o lado ruim. O lado ruim de Davi, o lado ruim de Salomão, o lado ruim de Abraão, o lado ruim de Jacó, o lado ruim de Isaac. Entendeu? Ela não esconde, porque Deus não esconde o pecado de ninguém. Ele mostra que foram homens usados por ele, mas homens que tinham erros, mas que puderam e tiveram a oportunidade de mudar. Jacó, que no hebraico é Yaakov, aquele que agarra, que segura, foi transformado de Jacó para Israel, príncipe de Deus. Porque lutaste com Deus e prevaleceste, teu nome não é mais Jacó, teu nome agora é Israel. Então Deus muda as pessoas. Deus muda quando a pessoa também quer. Porque Deus é educado, Deus é santo. Glória a Jesus. Então toda a revelação, irmãos, do Antigo Testamento, os escritos, as profecias, elas apontam unicamente para a pessoa bendita e gloriosa de Jesus. Por isso que não existe salvação fora de Jesus. Diz o apóstolo Pedro, em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu não há nenhum nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Que na próxima semana, se Deus nos permitir, se eu estiver vivo, Jesus não tiver voltado, nós estaremos aqui para dar sequência a esse assunto tão importante para a vida da igreja. Amém, queridos?